Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 29 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo formularei uma pergunta sobre a lenda envolvendo Caim e Abel, que está em Gênesis. A pergunta é bem simples, é a seguinte: por que o Deus hebreu, na lenda bíblica, ele se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Por quê? Eis a pergunta. Você aí que está em sua casa, você sabe me responder? A pergunta é, vou repetir. Por que o Deus hebreu se agradou, ficou feliz com a oferta de Abel e rejeitou, ficou infeliz com a oferta de Caim? Por quê? Você sabe? Se você não sabe, saberá agora. Então, antes, vamos aí ouvir novamente essa mulher inteligentíssima, essa nordestina lutadora, foi ex-cristã, hoje não tem aí religião alguma. É a Célia Quirino, que possui um canal maravilhoso no YouTube, Célia Quirino. Ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Então, ouça aí o que diz a Célia sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se Muito fosse bem. Agora vou responder a pergunta. A pergunta foi: por que na lenda de Caim e Abel, por que o Deus hebreu ficou feliz com a oferta de Abel? E por que o Deus hebreu ficou infeliz com a oferta de Caim? Por quê? A resposta dada pelos cristãos é completamente errada. E vou explicar isso aqui. Então vamos primeiramente ao erro dos cristãos. Vamos aqui ao Novo Testamento. E você verá que a resposta dada pelos cristãos a essa pergunta é equivocada. É mais uma deturpação do texto hebraico que está em Gênesis. Antes de começar a ler aqui o Novo Testamento, vou explicar uma coisa que poucas pessoas sabem. A Bíblia cristã é formada por duas grandes partes, a Bíblia cristã. O Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento. Na Bíblia cristã, só são textos cristãos os que estão no Novo Testamento. Os textos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã são textos hebraicos, não são textos cristãos. Esses textos que estão no Velho Testamento foram escritos ao longo de mais de 1000 anos. Quando eles foram escritos, não havia um cristão sequer no mundo, no planeta. Então, textos cristãos são somente os que se encontram no Novo Testamento. Então os cristãos surgiram depois dos textos hebraicos e pegavam esses textos hebraicos, os cristãos, e deturparam esses textos. E aqui é um exemplo. Vou mostrar um erro no Novo Testamento sobre aquela lenda envolvendo Caim e Abel. Caim se revoltou e matou seu irmão Abel.
Então a pergunta é, por que o Deus hebreu, na lenda de Gênesis, que não é texto cristão, por que o Deus hebreu se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Por quê? Então vamos ver agora o erro aqui no Novo Testamento. E vou trazer duas passagens aqui para mostrar o erro. Em primeira epístola de João, primeira carta de João, no Novo Testamento, então se identifica assim, 1 João. Então 1 João, capítulo 3, versículo 12, um cristão que escreveu esse texto aqui, um cristão, veja o que ele diz sobre aquela pergunta lá, porque o Deus hebreu se agradou da oferta de Caim e não gostou se agradou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Por quê? Aí esse cristão aqui vai explicar. Só o que ele diz aqui é completamente errado, é completamente equivocado. E depois você entenderá. Então ele diz assim, não segundo Caim, veja aí, 1 João, primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Veja aí, porque ele está perguntando aqui, por que Caim matou seu irmão Abel? Ele diz, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Fecha aspas aí. Então quem escreveu isso aqui, o cristão que escreveu isso aqui, dizendo que o Caim deu a oferta ao Deus hebreu, o Caim, e o Deus hebreu não gostou da oferta de Caim, ele diz aqui é porque o Caim era do maligno, que o Caim estava ligado ao Satanás. Veja aí, os cristãos adoram o Satanás. Você vê o Satanás facilmente em todo o Novo Testamento. Mas a coisa mais difícil do mundo é você encontrar Satanás no Velho Testamento. Os cristãos adoram o Satanás. Tanto é que falam sempre Satanás aqui. Tudo para os cristãos é o Satanás. Isso aí é mais uma ignorância. Então, quem escreveu aqui, o cristão que escreveu isso aqui, ele está dizendo que o Deus hebreu não gostou da oferta de Caim, porque esse Caim estava ligado a Satanás, ao diabo, que esse Caim era do maligno. Nada a ver, gente. Nada a ver. E vou explicar lá a passagem de Gênesis. E vocês verão que nada tem a ver uma coisa com outra. Você vê aqui que esse cristão, mais uma vez, ele deturpou a passagem que está em Gênesis. Então, muito bem. E mais um exemplo agora no Novo Testamento. Mais um erro aqui. Então, vamos lá. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Então, vamos lá. Diz assim, pela fé, veja aí, pela fé, já começou aqui o escritor cristão, já começou errando. Ele falou aqui que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Esse escritor aqui, cristão, quase que ele acerta. A verdade é que quase que ele acerta. Mas ele errou aqui quando ele colocou que Abel, por ter oferecido um sacrifício mais excelente do que Caim, que o Abel aí era visto como uma pessoa justa. Aí o escritor cristão aqui errou por isso, porque ele colocou aqui que o Abel era justo, o Caim não. Aqui está o erro do escritor cristão. Então veja bem, mostrei agora dois exemplos aí, dois textos cristãos que deturparam o texto hebraico. Veja bem, falei nesse início de vídeo
que os textos que estão no Velho Testamento não são textos cristãos. Não havia um cristão sequer no planeta Terra quando os textos do Velho Testamento foram escritos. Então os cristãos apareceram depois, eles tinham esses textos aqui e começaram a analisar. E aí os cristãos deturparam, mudaram o sentido. Então, para os cristãos, o Deus hebreu ficou feliz com a oferta de Caim, porque o Deus hebreu ficou satisfeito com a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Os cristãos dizem porque o Caim era do maligno. O Caim tinha ligação com Satanás e que o Caim fazia obras ruins e que o Abel fazia obras boas. Isso aí é a ignorância propagada pelos cristãos, que não é verdade. Não é verdade. A resposta, gente, é bem simples. Vou fazer a pergunta de novo. A resposta é simples. A pergunta é: por que o Deus hebreu, na lenda de Caim e Abel, se agradou da oferta de Abel e recusou a oferta de Caim? Por quê? A resposta é fácil. Está aqui na Bíblia e vou ler para vocês. O Deus hebreu ficou feliz com a oferta de Abel porque o Deus hebreu mostrou aí que ele adorava sacrifício, carne. O Deus hebreu adorava sacrifícios e holocaustos. É por isso que ele gostou da oferta de Abel. E ele não gostou da oferta de Caim, porque Caim era lavrador. O Caim trabalhava com hortaliças. O Caim, na lenda, ele trabalhava com alface, cenoura, beterraba, machixe, giló, etc. Entendeu? O Caim, coitado, ele era um lavrador, mexia com hortaliças, certo? Mexia com folhas. Então ele mexia com isso, e o Deus hebreu não gostava. O Deus hebreu adorava carne. E o Abel trabalhava com rebanhos, com ovelhas, com carneiros, com cordeirinhos, entendeu? Então é por isso que o Deus hebreu adorou a oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim, porque Caim trabalhava com cenouras, cebolas, etc. E Deus não gostava, Deus gostava da carne. Deus era carnívoro, tanto é que ele adorava sacrifícios e holocaustos. A resposta é essa, gente. E aqui está no texto hebraico. A resposta é essa. O texto é claro ao dizer isso. Caim não tinha ligação nenhuma com Satanás algum. Não existe o Satanás aqui em Jardim do Éden ou depois dele. Aqui em Caim matando a Abel. Não existe Satanás. Isso aí quem inventa são os cristãos. Eles adoram Satanás. Procure, repito, o Satanás. Procure. Pegue uma caneta e um papel. Aí comece com Gênesis. Aí quando aparecer a palavra Satanás, aí você anota no papel. Procure. Você vai ficar cansado. Você vai ficar cansado procurando aqui Satanás no Velho Testamento. Agora no Novo, em cada página está lá o nome Satanás. Viu aí como os cristãos adoram Satanás? Então vou provar aqui no texto hebraico o que eu disse agora, certo? Então vamos lá, gente. Depois desse vídeo aqui, você tem que ler o capítulo que estou aqui analisando. Os versículos, entendeu? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Se você não ler, você estará perdido. Facilmente será enganado por líderes religiosos. Entendeu? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 4, você vai ler depois desse vídeo. Por favor, leia. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 até ao 5 apenas. 1
a 5, certo? Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 5. Vou ler cada item aqui, para você entender. Então diz assim: coabitou o homem com Eva, isto é, o Adão. Coabitou o homem com Eva. Adão fez sexo com Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Aí o Adão fez sexo com sua esposa, Eva, e aí nasceu o primeiro filho, o Caim. Certinho? Muito bem. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tudo bem até aí. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Viu aí? Aí o Adão voltou a fazer sexo com Eva e nasceu aí o segundo filho, chamado Abel. Então o primeiro filho, Caim. O segundo filho, Abel. Vai entendendo aí? Muito bem. Abel foi pastor de ovelhas. Olha aí. Quem escreveu isso aqui, o hebreu que escreveu essa lenda, que não foi Moisés, ele aqui, veja bem, ele aqui está dizendo que Abel, o segundo filho, foi pastor de ovelhas. Ele já diz aqui. A intenção do escritor hebreu é dizer aqui, separar os irmãos de acordo aí com a profissão. Então ele diz aqui que o Abel era pastor de ovelhas. Grave aí. Abel, pastor de ovelhas. Abel, pastor de ovelhas. Abel, pastor de ovelhas. Trabalhava com rebanhos. E o Deus hebreu adorava carne. Você entendeu? Então vamos lá, veja aí. O Abel trabalhava com carne, animais. Certo? Bode, carneiro, gado, etc. Aí continua a Bíblia. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Olha aí. E Caim, lavrador. E Caim, lavrador. Caim trabalhava com alfaces, beterrabas, cebolas, etc. Então você vê aqui que o escritor hebreu que escreveu o que está aqui, ele já está dizendo o que vai acontecer lá na frente, na lenda. Ele está dizendo que a diferença entre Abel e Caim era na profissão. Abel era pastor de ovelhas, o Caim era um lavrador. Então por aí você já tira, você já pega aí a intenção do escritor hebreu. O Deus hebreu, ao longo da Bíblia, ele adorava sacrifícios e holocaustos envolvendo animais. E o Abel trabalhava com animais, entendeu? É por isso que o Deus hebreu, mais à frente, fica feliz com a oferta de Abel, porque foi em animais. E Deus recusou a oferta de Caim, porque foi alface, beterraba. Deus não gostava disso. E ele tem um bom gosto. Eu também adoro carne. Eu também adoro carne. O Deus hebreu aqui, da lenda bíblica, ele adorava carne. Então vamos lá. Então por aí você entendeu, não é? Abel era pastor de ovelhas. Caim, lavrador. Continua a Bíblia. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto, veja aí, do fruto da terra, alface, cebola, beterraba, tal. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o Caim, como ele, coitado, trabalhava na lavoura, um trabalho difícil, cansativo, de sol a sol, então o Caim, ele fez uma oferta para o Deus hebreu. Ele, com muito gosto, ele juntou ali numa cestinha, vamos aqui na lenda, ele juntou numa cestinha ali, alface, beterraba, cenoura, né? Chuchu, jiló, etc., cheiro verde. Então o pobre Caim, para agradar o Deus hebreu, fez isso, coitado. Ele juntou tudo isso numa cesta e levou ao Deus hebreu, porque era a profissão de Caim. Ele levou os frutos da terra, porque ele trabalhava com a terra.
diferentemente do Abel, que trabalhava com animais irracionais, não é? Então o Caim levou aquele presente para agradar ao Deus hebreu. Vamos lá. Aí aqui diz, Abel, por sua vez, veja aí, o Caim juntou aquilo com que ele trabalhava. E agora vem, Abel, por sua vez, trouxe das primícias são os mais novinhos, animais. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, veja aí, rebanho, e da gordura deste, olha aí. Por que ele falou aqui gordura dos animais? Porque o Deus hebreu adorava sentir o cheiro da gordura queimada. Você vê isso na Bíblia, em todo o Velho Testamento. O Deus hebreu adorava queimar animais. Os homens queimavam animais em homenagem ao Deus hebreu, em holocausto. E ao queimarem esses animais, você tinha o odor, né, o cheiro da gordura. E o Deus hebreu adorava sentir o cheiro da gordura dos animais. É por isso que está aqui. Veja bem, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, viu aí? Rebanho. E da gordura deste, viu aí? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, viu aí? Aí o Deus hebreu ficou feliz com o presente de Abel, porque o Abel trazia carnes novas de animais e ali a gordura deste, veja aí. E o Deus hebreu adorou a oferta de Abel. O escritor hebreu, repito, a intenção dele aqui foi dizer que o Deus hebreu já gostava de sacrifícios, e não de alface, e não de cenoura, e não de jiló, e não de cheiro verde, entendeu? Aqui está o escritor hebreu dizendo por que o Deus hebreu se agradou da oferta de Abel, porque era carne, e as carnes mais novas dos rebanhos. E o Deus hebreu não gostou da oferta de Caim, porque era alface, beterraba, cenoura. Deus não gostava disso. Veja aqui a intenção do escritor hebreu. E isso é uma injustiça com o pobre Caim, não é? É uma injustiça com o pobre Caim. Aí continua. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, viu aí? Era carne. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, viu aí? O Deus hebreu não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ora, veja aqui a maldade que o Deus hebreu fez contra um filho dele aí, o Caim. O Caim, coitado, era lavrador, trabalhava de sol a sol na lavoura. E aí ele fez o quê? Ele juntou ali várias hortaliças, colocou num cesto e levou para o Deus hebreu. O Caim fez isso com o maior amor. O Caim não estava ligado a Satanás algum. O Caim não era pessoa do mal. Ele apenas juntou ali num cesto aquilo com que ele trabalhava, coitado. Se ele era lavrador, ele só poderia ter levado ao Deus hebreu alface, beterraba, cenoura, machixe, etc. Entendeu? Já o Abel era cuidador, pastor de ovelhas. Ele tinha um grande rebanho, o Abel. Então o Abel trabalhava com ovelhas, com carne. E aí ele levou um presente com aquilo com que ele trabalhava. E aí ele juntou ali as carnes mais novas dos animais e levou para o Deus hebreu também. O Deus hebreu é que foi injusto. Ele se agradou da oferta de Abel, porque ele gostava de carne, o Deus hebreu. E isso está em todo o Velho Testamento. E o Novo também é um sacrifício, e pior ainda, com o ser humano. Então o Deus hebreu adorava sacrifícios e holocaustos. Se você pegar os livros lá do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em cada página do Velho Testamento, você vê lá sacrifícios e holocaustos. O Deus hebreu amava carne, ele adorava carne. O Deus hebreu adorava sentir o cheiro da gordura queimada. É por isso que na lenda aí está dizendo
que Abel levou aí as primícias do seu rebanho, os animais mais novinhos. Abel levou para o Deus hebreu e também a gordura destes animais. E o Deus hebreu se agradou da oferta de Abel, porque adorava carne. E o Deus hebreu recusou a oferta de Caim, porque Caim levou hortaliças e o Deus hebreu não gostava de hortaliças. Então veja aí a injustiça praticada pelo Deus hebreu na lenda de Gênesis. Ora, o Deus hebreu deveria ter aceitado o presente de Caim, coitado. Trabalhou dia a dia na lavoura, um trabalho difícil. Quem trabalha com lavoura sabe disso. Muitas pragas ali, né, comendo, né, as plantas, destruindo. E ali o cara cavando com a enxadinha e tal. Então é um trabalho difícil o trabalho do lavrador. Então o Caim, ele fez isso na melhor vontade do mundo. Juntou aquilo que ele produzia. E o Deus hebreu não gostou da oferta de Caim. Veja que maldade. O Deus hebreu era o pai dos dois. Então o Deus hebreu deveria ter feito o quê? Tratar os dois filhos da mesma maneira, com o mesmo valor. O Deus hebreu deveria fazer isso. Se ele não gostava de cenouras, alfaces, hortaliças, o Deus hebreu não gostava disso, receberia com bom grado o presente do Caim, coitado. Mesmo que o Deus hebreu não gostasse, era só pegar aquela cesta com alfaces, né? Cheiro verde, cenoura, etc. Era só pegar aquilo ali e deixar de lado depois. Mas deveria ter recebido. Não, Caim, meu filho. Ô, Caim, muito obrigado, meu filho. Você trouxe hortaliças, você trouxe coisas com as quais você trabalhava. Muito obrigado, meu filho, pelo presente. Deus deveria ter feito isso com Caim, coitado. Mas não. Deus foi o culpado. Ele rejeitou o trabalho de Caim. Só se agradou da oferta de Abel, porque era carne. Então Deus errou aí também, porque o Caim ficou revoltado. Trabalhou na lavoura o dia todo. E o Deus não ficou satisfeito com o que ele havia levado. Então Caim ficou revoltado. E aí matou seu irmão Abel. Entendeu, gente? Então a pergunta é, por que o Deus hebreu se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Os cristãos dizem, de forma errônea, dizem, não, é porque o Caim praticava obras más. Isso não está no texto. Caim praticava obras más, porque Caim estava ligado ao Satanás. Isso é loucura dos cristãos. Loucura dos cristãos. Na verdade, o Deus hebreu se agradou da oferta de Abel porque era carne. O Deus hebreu era carnívoro. Tanto é que o primeiro sacrifício acontece quando o Noé sai da arca. O Noé sai da arca e ali ele já faz o primeiro sacrifício, queimando animais, e ali o Deus hebreu sentindo a gordura desses animais, a gordura queimada. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, você encontra. Gênesis 8, capítulo 20. O Noé, a lenda de Noé, o Noé, quando sai da arca, ele já faz ali um sacrifício. Mata animais para o Deus hebreu. Essa aí é a verdade, gente. O Deus hebreu aceitou a oferta de Abel porque foi carne. E o Deus hebreu era carnívoro. E o Deus hebreu rejeitou, não aceitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim eram hortaliças. E aí o Deus hebreu não gostava de folhas. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.